Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o balanceamento de equações de oxirredução, também chamadas de equações redox. Você já deve ter aprendido no seu curso de Química Geral alguns métodos de balanceamento de equações químicas, sendo o mais comum o método das tentativas. Além dele, é possível balancear equações químicas pelo método algébrico, nem tanto desenvolvido nos cursos básicos de Química, que é um método em que nós montamos sistemas de equações para determinar os coeficientes estequiométricos. Quando nós falamos especificamente de reações de oxirredução, dois métodos são utilizados para o balanceamento desse tipo de equação. O primeiro método, que é trabalhado bastante no ensino médio, é o método do número de oxidação, em que nós determinamos os coeficientes estequiométricos, calculando a variação do número de oxidação, ou do NOx, das espécies oxidantes e redutoras. No entanto, no ensino superior, é muito mais comum nós utilizarmos esse quarto método, que é o método das semi-reações, que é o objetivo desse vídeo. Nesse método das semi-reações, a gente vai usar a propriedade que as reações de oxidação e redução têm de serem escritas em duas semi-reações, uma reação de redução e uma reação de oxidação. Então, como que nós resolvemos, ou fazemos o balanceamento de uma equação redox por esse método? Então, nós vamos separar a equação química em duas semi-reações, uma oxidação e uma redução, e nós vamos ajustar o número de elétrons na equação de forma que eles sejam iguais, ou seja, nós vamos aqui nesse item 2 fazer um balanço de carga, ou mais especificamente um balanço de elétron. Quando os elétrons são iguais nas duas semi-reações, a gente soma essas semi-reações para anular os elétrons. E aí nós temos a equação balanceada. Vamos ver esse exemplo simples. Veja só, essa é uma equação de oxirredução bem simples. Então nós vamos quebrar ela em duas equações. Aqui fica fácil, nós vamos utilizar a equação em relação ao cobre e depois uma equação em relação ao ferro. Aqui nós conseguimos perceber facilmente a redução e a oxidação, porque o número de oxidação já está explícito nessas espécies. Por exemplo, o cobre está saindo de +1 para ir para 0, então aqui está ocorrendo uma redução. Então a gente põe cobre mais, uma flechinha, cobre 0. E para o ferro a mesma coisa, então nós temos aqui ferro, uma flechinha, ferro 3+. Precisamos, primeiramente, ajustar o número em relação à quantidade de átomos de cada elemento. Aqui tem um cobre, um ferro. Então, nós não precisamos fazer ajuste nenhum. Nós precisamos agora ajustar os elétrons. Por exemplo, para sair de +1 para ir para 0, o cobre aqui precisa de uma carga negativa, ou seja, um elétron. Agora o ferro, para sair de 0 e ir para +3, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então vejam que na redução o elétron fica do lado dos reagentes e na oxidação ele fica no lado dos produtos. Agora o que nós precisamos fazer é ajustar o número de elétrons das duas semi-reações. Vejam que aqui é 1 e aqui é 3. Para ajustar, basta que nós multipliquemos, neste caso, essa reação por 3. E aí, então, nós reescrevemos essas reações. Então, 3 vezes 1, 3. Aqui vai ficar 3 cobre mais 3 elétrons, 3 cobres. Essa aqui nós não precisamos mexer. Ferro 3+, mais 3 elétrons. Agora, o número de elétrons das duas semi-reações são iguais, estão de lados opostos. Então, a gente corta. No final, a gente tem uma reação global. 3 cobres reagem com um ferro, formando 3 cobres reduzidos, mais um íon ferro com carga 3+. E agora a equação ela está balanceada. Esse é um exemplo bem simples de como usar o método das semi-reações.
No entanto, há algumas reações de oxirredução um pouco mais complexas que ocorrem em meio ácido ou meio básico e requer um pouco mais de cuidado no processo de balanceamento. Como que nós fazemos o balanceamento então? Da mesma forma, nós vamos dividir a equação em duas semi-reações e fazer o balanceamento dessa equação adicionando moléculas de água, íons H+, e elétron. São somente essas três espécies que vão ser adicionadas e que permitirá o balanceamento. Sempre nessa ordem. Sempre primeiro a água, depois ajusta-se ou adiciona-se o íon H+, depois adiciona-se os elétrons. Então, nós vamos balancear os átomos da equação, com exceção do oxigênio e do hidrogênio. Esse nós vamos deixar por último. Então, todos os outros elementos são balanceados, exceto o oxigênio e o hidrogênio. Depois nós vamos balancear o oxigênio colocando moléculas de água do lado oposto. Então, para X números de oxigênio, nós vamos incluir X números de moléculas de água. Depois que nós balanceamos o oxigênio, nós vamos balancear o hidrogênio, colocando os íons H+. E por fim, nós acertamos a carga da equação, adicionando o número de elétrons necessário para deixar a mesma carga de ambos os lados da equação. Lembrando, o elétron ele é sempre colocado do lado que tiver a maior quantidade de carga positiva. E aí nós seguimos o método das semi-reações normais. Depois que nós fizermos esse protocolo para as duas semi-reações, a gente iguala o número de elétrons nas duas semi-reações. Se necessário, nós vamos fazer uma multiplicação, um ajuste, e nós vamos somar essas duas semi-reações para cancelar ou anular os elétrons e os outros termos comuns, normalmente moléculas de água ou íons H+, ou ambos. No final do processo, a gente verifica a equação para garantir que ela esteja balanceada, contando a quantidade desses elementos, de todos os elementos e átomos, do lado dos reagentes e do lado dos produtos para ver se eles estão iguais. Parece complicado pela descrição, mas nós vamos fazer um exemplo para mostrar que é bem simples. Vejamos esse exemplo da reação do dicromato com o ácido nitroso, formando o cromo 3 e íon nitrato. O primeiro passo é quebrar em duas semi-reações. Então, essa é a primeira etapa. Então, primeira semi-reação, dicromato formando cromo 3. Então, dicromato, 2-, formando cromo 3+. E depois, a segunda semi-reação, nós temos o ácido nitroso formando íon nitrato. O segundo passo agora é balancear cada uma dessas semi-reações utilizando as regrinhas de adição de água, hidrogênio e elétron. Então, a primeira semi-reação. Vou dar um espaço porque nós não sabemos quais os elementos que nós vamos utilizar no balanceamento. Então, primeira coisa, nós vamos balancear os elementos que não sejam oxigênio e hidrogênio. Então, aqui nós temos o cromo, tem 2, e desse lado tem apenas 1. Então, nós vamos colocar 2 desse lado. Agora, nós vamos balancear o oxigênio. Aqui tem 7, então nós precisamos de 7 oxigênio desse lado. Nós colocamos 7 moléculas de água. 7 vezes 1, 7. Agora, nós balanceamos o hidrogênio. 2 vezes 7, 14. Aqui precisa de 14 hidrogênios, que a gente coloca através da adição de íons H+. E agora nós vamos acertar a carga de ambos os lados. Então, veja só, 2 vezes 3, mais 6. Então, desse lado, nós temos uma carga de mais 6. E desse lado, 14 vezes 1, 14, menos 2, 12 cargas positivas. Precisamos deixar com 6, igual esse lado. 12, para ficar com 6, precisa de 6 cargas negativas. Então, a gente adiciona 6 elétrons. Agora, desse lado também, nós temos a carga mais 6. Então, essa equação está balanceada. Vamos balancear agora a semi-reação do ácido nitroso. Então, nós temos HNO2 formando NO3-. A mesma lógica.
Nós vamos balancear o átomo de nitrogênio, que já está balanceado. Agora nós vamos balancear o oxigênio. Então aqui tem 2 e aqui tem 3, ou seja, deste lado falta 1. Então nós vamos colocar uma molécula de água. E agora nós vamos ajustar o hidrogênio. Aqui tem 1, com 2 dá 3, desse lado não tem nenhum, então nós precisamos de 3 íons H+. E agora nós ajustamos a carga. Aqui é neutro, molécula neutra, então desse lado a carga é 0. Então precisamos deixar a carga 0 deste lado também. Aqui nós temos menos 1 mais 3, que vai dar mais 2. Para chegar a 0 precisa de 2 cargas negativas, então nós vamos adicionar 2 elétrons. Então agora também nós temos aqui carga 0. E essa equação também está balanceada. O que precisamos fazer agora é ajustar o número de elétrons das semi-reações. Então aqui tem 6 e aqui tem 2. Para ajustar, basta eu multiplicar essa reação por 3. Então o terceiro passo é ajustar o número de elétrons. Então vamos reescrever as equações. A primeira nós não vamos mexer. Então mais 14H+, mais 6 elétrons, formando 2 cromo 3+, mais 7 água. E aqui tudo multiplicado por 3. Então aqui fica 3HNO2 mais 3 águas, formando 3 nitratos, mais 3 vezes 3, 9, H+, mais 3 vezes 2, 6 elétrons. O quarto passo é somar essas equações para anular o número de elétrons e os outros elementos que possam estar dos dois lados da equação. Nesse caso, 6 e 6 são eliminados. A água também nós podemos simplificar. Aqui tem 3 e aqui tem 7. Então, aqui tem mais água. 7 menos 3, aqui sobra 4. E os íons H+, aqui tem 14 e aqui tem 9. Aqui pode sumir. 14 menos 9 vai dar 5. Sobram 5. Agora a gente escreve a equação líquida devido à soma dessas equações. Então, ó, dicromato mais 3HNO2 mais, aqui sobrou 5H+. Isso vai dar 2 cromo 3+, mais 3 nitratos, mais 4 água. E aí nós temos a equação balanceada. Para ter certeza, o quinto passo é avaliar se nós temos exatamente a mesma quantidade de elementos dos dois lados da equação e a mesma carga dos dois lados da equação. Então aqui a gente faz uma avaliação, elemento por elemento. Ó. Cromo. Nós temos 2 cromos do lado do reagente e também 2 do lado dos produtos, tá certo? Oxigênio. Oxigênio nós temos 7, 3 vezes 2, 6. Então aqui nós temos 7 mais 6 igual a 13, do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, nós temos 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 1, 4. Isso também dá 13, então tá certo. Hidrogênio. Hidrogênio nós temos 3 vezes 1, 3, e aqui 5. Então nós temos 3 mais 5, que seria 8. E do lado dos produtos, nós temos 4 vezes 2, 8. Então o hidrogênio está ok. Nitrogênio. Do lado dos reagentes, 3 vezes 1, 3. Do lado dos produtos, 3 vezes 1, 3. Também está certo. Não tem mais nenhum outro elemento, né? Então agora nós vamos ver a carga. Então, deste lado dos reagentes, nós temos aqui, ó, menos 2, mais 5. 5 vezes mais 1, mais 5. Isso vai dar uma carga líquida de mais 3. E do lado dos produtos?
2 vezes mais 3 dá mais 6. 3 vezes menos 1, menos 3. O que vai dar uma carga líquida de mais 3. Fizemos a verificação. Tudo que tem de um lado tem do outro lado da equação. Então, a equação está balanceada. O processo é bem simples. Vejam que neste caso nós não precisamos definir quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, nem conhecer de fato a natureza da reação, se ela é de oxidação ou redução. Em alguns casos será necessário, pois nem sempre vai estar tão nítido assim como quebrar essas semi-reações. Então nós podemos fazer isso pelo número de oxidação, para identificar a espécie que está sofrendo oxidação ou redução, ou utilizando a definição de oxidação e redução com base na transferência de oxigênio. Lembra que a espécie que perde o oxigênio, por exemplo, o dicromato perdeu o oxigênio formando cromo. Ela está sofrendo então um processo de redução. E a espécie que está ganhando o oxigênio, por exemplo, o ácido nitroso formou o íon nitrato, saiu de 2 para 3 oxigênios, está ocorrendo uma oxidação. Conhecer essa definição auxilia na hora de quebrar as reações em semi-reações de oxidação e redução. Então, esse foi o balanceamento em meio ácido. E se nós precisássemos balancear essa reação, que também ocorre em meio básico? Nós seguiríamos exatamente as mesmas etapas que estão descritas anteriormente, e quando nós chegássemos na equação balanceada em meio ácido, nós neutralizamos os íons H+, adicionando íons OH-. E aí nós transformamos ele em moléculas de água e fazemos então os ajustes necessários na equação para poder balancear para o meio básico. E por fim, nós verificamos a equação novamente para ver se ela está realmente balanceada. Então, para o exemplo anterior, nós chegamos nessa equação balanceada. Vamos então agora balancear ela para o meio básico. Lembrando que aqui basta neutralizar os íons H+, com íon OH-. Nós só temos íons H+ desse lado da equação. Então, nós vamos adicionar a mesma quantidade de íons OH- para neutralizar. E se eu adiciono desse lado da equação, eu tenho que adicionar também deste lado da equação. Dessa forma, nós vamos ter que 5 íons H+, mais 5 íons OH- vão formar 5 águas. Então, ó, nós vamos ter 3HNO2 mais aqui 5 águas, mais o dicromato, formando 3NO3- mais 2 cromo 3+, mais 4 águas, mais 5 OH-. Nós temos de ambos os lados da equação a quantidade de água. Então, nós podemos simplificar. Aqui tem 5 e aqui tem 4. Então, aqui tem menos, vai sumir. E aqui nós vamos descontar 4, vai sobrar uma molécula de água. Então, nós vamos ter a equação balanceada, 3HNO2 mais uma molécula de água, mais o dicromato, formando 3 nitratos, mais 2 cromo 3+, água agora não tem mais 5 OH-. A equação agora está balanceada. Precisamos verificar se ela está de fato fazendo a contagem dos elementos e da carga de ambos os lados da equação. Então vamos aqui, hidrogênio 3 com 2, 5. 5 vezes 1, 5. Hidrogênio está ok. Nitrogênio 3, deste lado 3. Então nitrogênio está ok. Oxigênio 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Mais 7, 14. Vamos ver desse lado. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. 9 mais 5, 14. Oxigênio também está ok. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Agora cromo. 2 e 2. Cromo está ok também. Agora a carga. Desse lado, a carga líquida é menos 2.
E desse lado, 3 vezes menos 1, menos 3. Vamos fazer a continha aqui, ó. Aqui é menos 2. Então, aqui, menos 3 mais 2 vezes mais 3 vai dar mais 6, mais 5 vezes menos 1, menos 5. Quanto que dá isso aqui? Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 mais 6, menos 2. Então, a carga desse lado é igual à carga desse lado. E a equação, então, está balanceada. Bom, esse foi o método das semi-reações utilizado no balanceamento de equações de oxirredução. Ele é mais comum de ser utilizado no ensino superior. E vocês podem ver que ele não é um método complexo, exige algumas etapas, mas ele é um método bem simples e não requer que fique calculando toda hora o número de oxidação, variação de NOx, inversão de coeficientes de equação e assim por diante. Até mais!